aumentou o número de recuperações judiciais em Mato Grosso. Mas essa medida nem sempre é uma solução de fato para o produtor rural. E é para falar sobre esse assunto que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o superintendente da Organização das Cooperativas Brasileiras em Mato Grosso, Frederico Azevedo. Boa tarde, superintendente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde, seja bem-vindo. Superintendente, independente aí dessa quebra da safra em função de uma estiagem severa, qual a avaliação da Organização das Cooperativas aqui de Mato Grosso em relação à recuperação judicial? Porque, olha, nos últimos anos aumentou de forma excessiva. Tem gente por aí, entre aspas, fabricando recuperação judicial? Boa tarde, Lúcio. Porque já denunciaram isso. Exato. A gente não pode afirmar com todas as letras que a recuperação judicial ela é fraudulenta, né? Ela é um direito previsto em lei para um produtor ou eventualmente para um comerciante, para qualquer pessoa que tiver essa dificuldade. Mas que aumentou muito os pedidos é um fato. Aumentou exponencialmente, né? Se você imaginar, nós não temos um número fechado de 2023 ainda, mas, por exemplo, o número de 2022 fechado foram de 16 recuperações judiciais em Mato Grosso. Só este ano, até segunda-feira, 19 recuperações judiciais distribuídas junto ao tribunal, aos juízos, né? Quer dizer, esse ano, em 3 meses, mais que o ano já passado inteirinho. Já ultrapassou o ano de 2022 inteiro. 2023, nós não temos número fechado ainda pelo Tribunal de Justiça, mas a última informação do terceiro trimestre, até o terceiro trimestre, 106 recuperações judiciais ajuizadas em Mato Grosso. Superintendente, e o que leva de fato o produtor a pedir essa recuperação e de que forma afeta todo o sistema, né? Os riscos dessa medida que pode ser ali emergencial, mas também apresenta, pode levar, né, uma série de problemas para vários outros setores, né? Especialmente nosso estado que depende muito do agronegócio. Exato. Se nós formos avaliar nos dois casos, Camila e Lúcio, nós temos 2 pontos, né? A primeira é de que o produtor que ele entra com uma recuperação judicial, quando ele toma essa decisão extrema, né, na atividade dele, nós temos informado para ele que ele acaba colocando um carimbo em si de que ele está em dificuldade financeira. Isso fica carimbado no CPF, na atividade dele. Então, todas as operações de dia a dia dele, ele passam a ser administradas não só por ele, mas também por um administrador judicial e tudo precisa ser autorizado pelo juízo. Então, operações mais simples, que a gente sabe que é comum de um produtor, às vezes ele teve uma dificuldade, vai vender uma máquina, vai comprar uma máquina, vai fazer uma disponibilização de algum patrimônio para colocar no giro da atividade, ela fica mais engessada porque precisa de autorização para tudo. Então, isso é a questão operacional do produtor. Ele passa a ter que prestar conta de tudo, às vezes com a contabilidade um pouco mais pesada do que ele está acostumado, se for um pequeno ou médio produtor, né? Isso engessa muito a atividade dele. Por outro lado, tem uma situação muito importante que é o seguinte, nem todos os títulos que são comuns do produtor operar estão em processo de recuperação judicial. Atos cooperativos, a lei especificamente diz que está fora da recuperação judicial. Cédulas de produto rural também estão exclusas. E o que isso significa na prática? Isso significa na prática que é o seguinte, quando o produtor, vamos lá, um produtor de soja no Mato Grosso na última safra, 35% da produção dele ele fez com recurso próprio. 50% ele tomou com multinacionais e revendas dados do e-mail. Esses 50% ele corre o risco de não conseguir colocar na recuperação judicial. Os outros 15% que são tomados de agentes bancários e no mercado, quando está em alienação fiduciária, está excluído da recuperação judicial. Quando é o recurso que ele toma do plano safra, também está excluído da recuperação judicial. Ou seja, em inúmeros momentos, as necessidades dele de recuperação, que é renegociar a dívida, ficam engessadas na recuperação e o efeito subjacente para a economia, porque numa recuperação judicial, ele não coloca apenas os créditos, digamos, de bancos ou de multinacionais. Ele coloca o do supermercado, que às vezes ele tem uma conta do mês, ele coloca um posto de gasolina, ele coloca o borracheiro, ele coloca do funcionário. Então, o risco sistêmico é muito importante e é nesse sentido que nós temos levado essa informação para os produtores de que, se for tomar essa decisão, avalie muito bem, porque existem outras alternativas que são as próprias renegociações que estão acontecendo, tanto com os agentes bancários quanto os agentes de negócios envolvidos na cadeia. Agora, no caso específico aqui de Mato Grosso, a legislação acaba protegendo assim, de forma exagerada, os grandes grupos econômicos do agronegócio que pedem a recuperação, né? Lúcio, o que acontece? De novo, ele é um elemento legal. Porque atrás dele tem um monte de gente.
E o seguinte, empresas pequenas e médias. O que preocupa é exatamente esse efeito rebote que acontece, né? Nós já temos visto, por exemplo, um caso de uma recuperação judicial que foi distribuída esse ano, né? E que um dos argumentos é de que ela foi puxada por uma outra recuperação judicial, porque essa empresa ela acabou tendo créditos a receber de uma outra empresa que entrou em RJ. Então, o risco sistêmico, né, para todos os produtores, ele é muito grande. E um outro ponto importante, quando o mercado, né, de forma geral, começa a enxergar risco, né, num sistema ou no Estado, ele acaba dificultando o acesso a crédito para todo mundo. Isso não acaba não atingindo só o produtor que está com a dificuldade, mas às vezes todo o sistema produtivo que está junto nesse processo. É sobre isso que eu até queria que o senhor falasse melhor, né, para quem está acompanhando a gente, entender de que forma a vida, no geral, será impactada, né, com essas questões. A recuperação judicial, o aumento exponencial dos pedidos de amostra, aí é menos dinheiro circulando. Como que as pessoas devem se preparar para essa possível, não diria recessão, mas esse momento de crise, né, que o Estado vive e poderá viver mais? Esse fato é público, né? O próprio governador já fez uma previsão orçamentária de redução da LOA por conta dos riscos climáticos que a gente viveu. O que a gente precisa entender é que, assim, existem alguns produtores, Camila e Lúcio, que realmente sofreram muito, né, com essa questão. Mas, de forma geral, a gente avalia, né, e esses dados estão muito consolidados, né, que a perda de safra de soja no Mato Grosso vai ser na faixa de 15%. Esse número está bem consolidado. E existe uma informação muito importante. O governo federal, através do Ministério da Agricultura, já informou, né, que vai haver um movimento do Ministério de suporte aos produtores atingidos. Então, assim, às vezes a pressa do produtor em tomar uma decisão não é a melhor nesse momento. Aguardar um pouco mais, mas se antecipar aos seus fornecedores informando, eu estou com um problema na safra, para que eles não deixem o título vencer, não deixem os seus compromissos vencer, se antecipa porque o socorro que vem do governo federal, que está anunciado, o ministro Fávaro citou isso segunda-feira na feira em Lucas do Rio Verde, ele deve anunciar em breve uma linha de crédito de pelo menos 5 bilhões de dólares com uma taxa de juros de 8 a 8,5% que está se falando no mercado. Superintendente, para a gente encerrar, uma pergunta sobre cooperativas. Quando uma determinada cooperativa tem problemas financeiros por má administração, quem é que vai pagar essa conta? São os cooperados ou as pessoas que utilizam, ou também as pessoas que utilizam os serviços dessas cooperativas, quando o caso é de má gestão ou de desvio de dinheiro? Quem é que paga essa conta? A cooperativa é uma sociedade, os cooperados são sócios dessa empresa, então os riscos e benefícios são dos cooperados. Os cooperados é que pagam essas contas quando há um descompasso entre as atividades. Por isso a importância que a OCB dá tanto para programas de autogestão como que nós temos junto com o Sescop, que é o Sistema S das cooperativas, para que sejam acompanhadas as cooperativas para e passo na sua gestão. Mas e quando essa cooperativa interrompe a prestação do serviço? O que é que acontece? Nesse caso, o cliente é prejudicado, mas também o cooperado, porque o resultado da cooperativa é o resultado do cooperado. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Nós que agradecemos. Obrigada. E em instantes, vamos ficar por dentro das novidades da 10ª Semana do Cavalo.